Boa noite, Tudo Cláudio. bem? Boa noite. Fábio Leite, tudo Boa bem? noite, Mário. Beleza, Fábio, beleza. posso dar Parabenizar aí boa o noite? Patrick. Eu tô, Boa eu noite, tô Mário. aparecendo, não? Aí, Mário. Tá bom, Tá pá? aparecendo. Ô, Fábio, que saudade, hein? Quanto tempo, rapaz. O Fábio A trabalha aqui em gente São não se... Paulo. Olha só, não envelheceu, não. Ainda não envelheceu. Só eu e o Robson envelhecemos. Eu tô fazendo 37 hoje. Opa, olha só. Opa! Não põe o Ô, parabéns, Robson, porque você não sabe pôr parabéns. Viu, Fábio? No meu aniversário tentaram pôr um parabéns aqui, eu tive que escolher o parabéns, não vinha parabéns. Não dá. Aí é Não. complicado. Parabéns, Vamos pular. parabéns, Fábio. E Obrigado. fez aniversário, está fazendo aniversário com uma belíssima matéria na Cruzoé, que é, além daquela que você já tinha dado a respeito da delação do Cabral, né, o Cláudio? Agora, mostrando que o Cabral disse que o Toffoli recebeu 3 milhões, né, para dar uma decisão ali favorável a prefeitos, né, do Rio de Janeiro, e mais 1 milhão para uma liminar, né? Isso segundo o Cabral. Agora você trouxe a delação, a íntegra da delação premiada em relação, no capítulo dos anexos dedicados ao Toffoli, né? Na integralidade, quer dizer, e é uma história que, enfim, num país sério, a gente teria que ser investigada. Isso aqui não é nenhum juízo de culpa ou inocência do ministro, mas é uma história contada numa delação do ex-governador do Rio de Janeiro, que está preso, condenado a, sei lá, quantos anos? 5 séculos? 6 séculos? mais de Coisa 300 anos já. Pois é. 300 anos já. Bom, Pois é, Fábio, Mário. conta um pouquinho da matéria e um pouquinho também da edição para que os nossos não assinantes se tornem assinantes. Vamos lá. Vamos trazer mais assinantes aí para a Cruzoé, para apoiar o nosso jornalismo independente, para trazer mais matérias como essa daí do ex-presidente do Supremo, Dias Toffoli. A gente já tinha antecipado, né, Cláudio, durante a semana, uma parte aí dessa delação, que o Mário acabou de mencionar, né, o Cabral, no acordo dele, ele deixou, tem vários anexos ali, uma parte dos anexos, ele ficou trabalhando com a PF durante alguns meses do ano passado para robustecer esse material, né, esses anexos, e então encaminhar para os órgãos competentes, né, para as instâncias competentes. Essa segunda fase da delação do Cabral tem 20 anexos, e um deles, primeiro da lista ali, é o que envolve o ministro Dias Toffoli, né, nessa acusação que o Cabral faz de venda de decisões judiciais quando o Toffoli foi presidente do TSE entre 2014 e 2016. Então, o Cabral narra na delação dele que ele foi procurado naquele período, ele já não era mais governador, o governador era Luiz Fernando Pezão, mas ele tinha enorme influência, né, no Rio de Janeiro, foi procurado por esses dois prefeitos que tiveram mandatos cassados, né, um prefeito de Volta Redonda e uma prefeita de Bom Jesus de Itapoabana, se eu não me engano, um nome difícil de falar. E enfim, aliados de Cabral, e ele foi lá então e quis fazer interceder, né, para salvá-los, para salvar o mandato desses dois. E aí então eles acionam ali uma pessoa. Aí tem uma riqueza de detalhes que a gente traz nessa matéria, que o Cabral narra no depoimento dele. A Polícia Federal, a gente mostra isso também na matéria, não compra a delação do Cabral pelo valor de face, ela vai fazer uma apuração preliminar sobre os nomes citados e, obviamente, como ela não poderia avançar o sinal, né, ainda mais hoje em dia, que qualquer vírgula eles utilizam para anular as operações, as ações e até as condenações, então o delegado do caso remeteu esse pedido para o Supremo, agora no dia 30 de abril. Mas antes disso ele fez uma apuração preliminar para ver se tinha algum fundamento aquilo que o Cabral estava narrando. E o delegado, o Bernardo Guidali, encontrou, né, esses fundamentos e tem os intermediários ali desses pagamentos, né, que o Cabral afirma, 3 milhões para o Toffoli mudar uma decisão que ele já tinha votado, né, Cláudio? Vocês subiram ontem no Antagonista, a gente também aproveitou esse vídeo na reportagem, da sessão em que o Toffoli muda o voto dele num embargos de declaração para beneficiar para salvar ali, né, o mandato desse prefeito
que segundo o Cabral, o prefeito lá, Antônio Francisco Neto, de Volta Redonda. Volta Redonda. Deixa eu te interromper, Fábio, rapidamente. Freitas, você está com o vídeo aí? A gente tinha já separado ele para colocar na pauta. Então, assim, vamos assistir, que eu acho que tem tudo a ver com a reportagem, obviamente, tem tudo a ver, e é bom para contextualizar e para que os nossos espectadores assistam a performance do ministro no momento da mudança de voto. Pode soltar o VT, Freitas. 183, procede de Volta Redonda, Rio de Janeiro, é da relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Recorrentes, Antônio Francisco Neto e outros. Assistente coligação pelo bem de Volta Redonda. Recorridos, coligação Volta Redonda pode mais e outros. Eu também acompanho a relatora pedindo vênia de divergência, proclamo o resultado. Por maioria de votos, foi negado provimento ao recurso. Vencidos os ministros João Otávio de Noronha, Admar Gonzaga e Gilmar Mendes. Para a continuidade do julgamento da relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura, procedente de Volta Redonda, Rio de Janeiro, apregou embargo de declaração no recurso especial eleitoral 52183, embargantes Antônio Francisco Neto e outros, embargada a coligação Volta Redonda Pode Mais e Jorge de Oliveira e outro. Eu já fiz distribuir o meu voto aos eminentes colegas. Eu desempatei esse caso acompanhando a relatora, sob a premissa das súmulas, no entendimento de que haveria, então, revolvimento de matéria fática. E o julgamento se deu por 4-3, no sentido da cassação do prefeito. Eu, agora, nos embargos de declaração, quando a eminente relatora trouxe a julgamento, eu pedi vista exatamente porque eu quis ir ao acórdão recorrido, eu não tive a oportunidade de pedir vista naquela oportunidade, e agora eu estou, então, entendendo que é o caso de reenquadramento e da valoração das provas. Entendo que no reenquadramento e não de reexame de provas, mas na revaloração eu entendo que não houve o abuso, até porque aquilo que se disse utilizado, não houve no segundo turno a utilização, então eu não vejo aqui a potencialidade de ter atingido o pleito. Então, peço vênia à relatora para acolher os embargos de declaração opostos por Antônio Francisco Neto, Carlos Roberto Paiva e pela coligação pelo bem de Volta Redonda, atribuindo-lhes efeitos modificativos para afastar a penalidade de cassação dos diplomas impostas pelo TRE do Rio de Janeiro. É o resumo de um voto. Ministra relatora, gostaria de fazer uso da palavra. Foi apenas o que eu já disse. Nós, a meu ver, estamos rejulgando o caso. Mas esta é a decisão do pleno que eu aceito. Não, por enquanto é o meu voto. Porque já foi 4-3 e foi o voto de Vossa Excelência. Na sequência, como voto, o ministro Admar Gonzaga. Olha, a Maria Tereza não ficou muito convencida, não, hein? Mudar o voto em embargo. Pois é, Cláudio. O reenquadramento e uma revaloração das provas, né? Foi o que o Toffoli disse aí nesse julgamento. Eu não sei se deu para aparecer ali, né? O voto dele contrário ao prefeito, né? Ou seja, a favor ali da cassação, da manutenção da cassação, foi em abril, e depois ele muda de opinião e vira o jogo 4-3 em junho, tá? 2 meses de diferença, né? E aí o que acontece? O que tem nessa história toda aí que o Cabral relata? Nesse meio tempo, ele é procurado pelo prefeito, que inclusive tinha já perdido, né, esse recurso no TSE nessa primeira parte que a gente assistiu do vídeo, do julgamento. E então o Cabral aciona o Pezão, conversa com o Pezão, e eles acionam um homem que o Cabral aponta ali como um operador que tem uma relação já com o grupo político dele no Rio e também uma relação com o ministro Toffoli e com a mulher do ministro Toffoli, que é a advogada Roberta Rangel. Você não gosta que eu dê os detalhes, então eu só vou contar por cima que esses pagamentos, segundo o depoimento do Cabral, então eles ocorreram
por meio do escritório da mulher do ministro Dias Toffoli. E no outro caso, segundo Cabral, foi pago R$1 milhão para uma liminar que afastou uma cassação que o TRE do Rio tinha decidido dessa prefeita de Bom Jesus de Itapabuana, né? E, segundo o Cabral, esse pagamento de R$1 milhão ocorreu Itabapoana. Isso. Ocorreu esse pagamento de R$1 milhão, então ocorreu por meio de um ex-sócio da Roberta Rangel, um advogado que é muito próximo dele. Eu fiz uma pesquisa, você encontra menções a ele lá atrás, quando o Toffoli foi até pressionado a largar a advocacia, o escritório de advocacia, porque ele tinha assumido um cargo no governo Lula como assessor jurídico da Casa Civil do ex-ministro José Dirceu. Então, quem assume o lugar dele no escritório de advocacia é esse Daniane Furtado, que é apontado por Cabral como o intermediário desse repasse ilícito. Não conta Mas tudo, tem mais não. coisa. Não tem mais coisa. Não conta tudo, não, cara. Não vou contar tudo, mas tem uma parte importante, Cláudio, que é a seguinte: o pedido de investigação feito pela PF no dia 30 de abril... Não! A parte importante é para deixar dentro da revista. Mas eu quero que eles leiam, mas é porque envolve ainda uma outra coisa, que é obstrução de investigações. A questão aí, se vocês me permitem aqui meter a minha colher torta, é a seguinte: a Folha noticia, certo, que a Polícia Federal encaminhou este inquérito, né, esta delação, né, sobre a respeito do Toffoli ao STF, correto? Certo? Depois a Cruzoé foi atrás da história e você descobriu que nesta delação havia essa história desses 4 milhões, 3 mais 1, né? E depois você também trouxe, agora na Cruzoé, na edição semanal dela, a delação integral. Bom, neste meio tempo, o que aconteceu, o que está acontecendo na imprensa, além do silêncio geral, né? A Folha, que começou com a história, continuou. Ao mesmo tempo, vamos ver se vai continuar ainda depois disso, depois da publicação da íntegra. Depois disso, o que você começa a perceber na imprensa é que jornalistas pretensamente imparciais começam a trazer declaração de ex-secretário dizendo que é mentira, do Cabral, né? Outros acusando, mais uma vez, né, usando o Estado de Direito para dizer que o Toffoli está sendo vítima de uma perseguição política, porque o delegado que levou a coisa, o inquérito, contornou, né, o presidente, o diretor da PF para poder chegar no STF, porque senão o diretor da PF ia segurar. Então, mas que esse delegado é humorista, né? Que, enfim, aquelas acusações de sempre. Então, tá o carnaval, né? Aquela mesma conversa de sempre está sendo veiculada, né, pela imprensa, o que é curioso, né? Porque a maior parte dela continua em silêncio a respeito de mais este caso envolvendo o ministro do Supremo, porque a gente caiu nesse engano, né, também de achar que tudo que se fala do Supremo é ataque ao Supremo, que essa também é a estratégia, né, de quem tem algo a esconder. Né? Não é verdade. A gente aqui, tanto no Antagonista quanto na Cruzoé, trabalha em prol do Supremo. Né? A gente acha que um Supremo transparente é o melhor Supremo que um país pode ter. Muito bem. O ponto que eu queria chegar é o seguinte: é o delegado que é isso, é o Cabral que é mentiroso. Tá bom, ok, isso é uma delação, né, que mereceria ser investigado, mas tudo isso poderia ter um ponto final mais próximo se o ministro Dias Toffoli, que já negou, né, quando veio à tona a história da Folha, que tivesse cometido qualquer ilícito, se o ministro Dias Toffoli abrisse espontaneamente o seu sigilo fiscal, telefônico, bancário, telemático, seja o que for, com tranquilidade, assim como também a sua mulher, certo? Que, segundo a Cruzoé, também publicou, e que não foi desmentido, se eu não me engano,
mulher que paga ao Dias Toffoli uma mesada que, se eu não me engano, ficava em torno de 100 mil reais. Não sei se continua. Mas por ocasião da reportagem havia esse pagamento. Muito bem. Olha, eu adoraria ter uma mulher que me desse 100 mil reais por mês, viu? Eu acho que isso é uma bênção do céu, na boa. E vice-versa. E o inverso também. Agora, por que não abre o sigilo? Abre o sigilo é um ministro do STF com uma acusação grave, né, que pode ser falsa, que segundo ele é falsa. A melhor maneira de fazer isso não é segurar a investigação, não é anular a delação do Cabral, feita a PF, como que é, por exemplo, a PGR. Não, é preciso lançar luzes sobre isso. Quem não tem, né, quem não tem nada a temer, não tem nada a esconder. Então, é simples, abre o sigilo. Inclusive, deixa eu aproveitar o ensejo para a gente trazer a notícia que acabou de sair, e que a PGR justamente enviou uma nova manifestação ao Supremo em defesa da anulação da delação do Sérgio Cabral. Isso a gente acabou de publicar, e o que acontece? O Fábio estava mencionando um outro aspecto importante dessa reportagem. Eu tinha lembrado durante a semana que, no ano passado, o Dias Toffoli ele arquivou sumariamente 12 investigações abertas a partir da delação do Cabral, que está homologada pelo Edson Fachin. Então, ele estava presidindo o STF, no finalzinho ali, o mês de saída dele em setembro, aproveitou a presidência, porque investigar outros ministros precisa, né? Isso tem de ir para a mão do presidente. Ele pegou esse negócio e simplesmente arquivou sumariamente. E aí, é isso que o Fábio estava comentando ainda há pouco, e que ele traz isso nessa edição com a delação, né, Fábio? Que a Polícia Federal também está acusando o ministro de obstrução, não é isso? Exatamente, porque a suspeita não, né? Que ele já sabia que tinha sido delatado pelo Cabral, então ele arquiva esses 12 inquéritos já tinham sido enviados para o Supremo. E o que tem tudo a ver com o que o Mário estava falando, né? Ou seja, se a delação é falsa, se é mentirosa e tal, então por que não investigar, né? E o que aconteceu, o Toffoli já demonstrou isso no fim de agosto, 2 semanas antes dele deixar a presidência do Supremo, no mesmo dia ele arquivou esses 12 inquéritos. Isso chamou a atenção dos investigadores, Cláudio, porque quando o inquérito é instaurado no Supremo, ele passa para a presidência do Supremo para ser redistribuído, né? Inquéritos assim, com pessoas com foro, isso aconteceu, né? E os investigadores chamam a atenção nessa representação para abertura de inquérito contra o Toffoli, porque não foi seguido o rito do Supremo. O Toffoli deveria ter redistribuído por prevenção ou por sorteio cada um desses 12 inquéritos, para que então o ministro relator tomasse a decisão de enviar para a PGR analisar, ou de instaurar de fato o inquérito e começar a tramitação. Ele não fez isso, ele já mandou para a PGR depois sinalizou a favor do arquivamento, porque ela já era contra a delação do Cabral, e ele então foi lá, antes que chegasse no ministro relator, arquivou. Aí fica complicado, porque é aquela história, é igual o ex-ministro da Saúde que não quer falar na CPI, né? O ministro está sendo acusado, não quer que a polícia investigue. Quem não deve, não teme. Você mencionou a Roberta Rangel e de registros anteriores, do passado, eu publiquei ainda há pouco, o Mário estiver por aí, a gente pode comentar rapidamente, mas é só para uma questão, só para um registro histórico, né? Essa relação do Toffoli com a Roberta, ela já era, a relação dele, né? Começou ali num namoro, já era conhecida ali no final da 2010, 11, 12, quando ele assume uma vaga no TSE, ele... obviamente a imprensa começa a questionar. Por quê? Porque a Roberta sempre foi uma advogada de atuação no TSE, justamente neste TSE. E aí, em função disso tudo, um deputado, o PTBista Paz Landim, hoje ex-deputado, está como suplente,
que é apontado nas planilhas da Odebrecht como o decrépito, né, teria recebido aí caixa 2 da Odebrecht, ele sai em defesa do ministro Dias Toffoli. Ele, como advogado, conhecia o casal, e aí ele sai, faz aqui uma mesura enorme em relação ao Dias Toffoli e também em relação à Roberta. E aí ele conta como eles se conheceram. Então, essa matéria, a relação com Roberta foi notada quando o Toffoli tomou posse no TSE, também está disponível no Antagonista, recomendo a leitura, porque ele faz ali, como ele era muito amigo, ele acaba contando ali um pouco dos bastidores de como eles se conheceram. Ela foi trabalhar no escritório dele, e aí, claro, ele faz uma defesa dela, dizendo que do momento que eles começaram a namorar, ela não atuou mais no Supremo, não atuou mais no TSE e etc. Mas parece que isso ficou no passado, né? Então, e aí ele termina dizendo aqui, olha, é uma jovem advogada séria, honesta, digna e que em nenhum momento compromete a figura do ministro. Ela tem o zelo e a responsabilidade de preservar a integridade moral do ministro, recusando-se a qualquer tipo de patrocínio junto à Suprema Corte, junto ao TSE e jamais procurando nenhum tipo de influência porque não é do seu feitio. É uma pessoa modesta, séria e estudiosa, inclusive daqui de Brasília. Essa, na verdade, é a postura que a gente espera de todo advogado que atua no Supremo, que tem algum tipo de relação, que deveria nem atuar no Supremo, muito menos em qualquer outro tribunal superior. Quer dizer, a gente bate naquela velha história, né? Parentes, amigos, familiares de ministros de tribunais superiores que atuam nesses tribunais, e aqui, apesar dessa mesura que ele fez, a Roberta, então, continua atuando, né? Se não atuava naquele momento, ela passou a atuar. Pois é, Cláudio, tem um dado importante também nessa história toda, é porque quando a Roberta sai, ela subestabelece em alguns processos para esse advogado que foi o sócio dela. E esse advogado que é acusado pelo Cabral de ter recebido esse repasse de 1 milhão para liminar dada pelo Toffoli. Então, resumindo, o Toffoli deu uma liminar para uma prefeita cujo advogado era sócio da mulher dele. Né? E nesse período da liminar, esse advogado não era sócio ele tinha saído do escritório, mas depois ele volta. A PF fez o registro, ele ficou, se eu não me engano, de 2007 até 2013 sócio da Roberta Rangel. Aí ele sai nesse período que o Toffoli é presidente do TSE e depois ele volta para o escritório em 2017 e fica até o fim de 2019.